A pedra fundamental para a institucionalização das ciências humanas em Alagoas foi a criação da Faculdade de Filosofia, em 1952, pelo padre Teófanes Augusto de Barros, inicialmente alojada no prédio da Escola Industrial de Maceió, na Praça Sinimbu. Neste início, a instituição oferecia, além de filosofia, as disciplinas de geografia, história e letras, transformadas anos depois em faculdade. Com a criação da Universidade Federal de Alagoas, em 1961, fora cedida pela Marinha do Brasil as instalações da Escola de Aprendizes de Marinheiros, como sede para abrigar, justamente, os cursos de Filosofia, Geografia, História e Letras, estes egressos da citada Faculdade de Filosofia, agregando também o curso de Estudos Sociais. O espaço localizado no Pontal da Barra foi chamado de Campus Tamandaré, no qual os cursos de Humanidades passariam a ser sediados, com circulação diária da metade da então população acadêmica da UFAL. Em razão do regime militar, o Campus Tamandaré foi desativado e todos os cursos transferidos para o Campus AC Simões, restando o curso de Filosofia agora vinculado e sediado no Instituto de Ciências Humanas, Comunicações e Artes, mais conhecido como ICHICA. Nestes 70 anos de criação, o curso de Filosofia tem enfrentado dificuldades, sobretudo estruturais, inclusive sendo bastante criticável o fato de um curso pioneiro na UFAL não possuir estrutura própria, bem como ser, em vários aspectos, preterido quando da alocação de investimentos, não obstante ser um dos cursos mais produtivos dentro da comunidade acadêmica. Durante esse período, a maior conquista transparece ser a instituição do programa de mestrado, que foi fruto direto do empenho de uma coordenação aguerrida e que frustrou as improbabilidades para instituí-lo. Eu sou Williams Frank, graduado em Filosofia na Universidade Federal de Alagoas e neste momento estou concorrendo a uma vaga no mestrado de Filosofia também na Universidade Federal de Alagoas. Eu escolhi fazer Filosofia na Universidade Federal de Alagoas porque no estado de Alagoas a Universidade Federal é a que tem mais destaque, é a universidade mais destacada. Eu acredito que fazer o mestrado vai me possibilitar continuar com as minhas pesquisas voltadas para subjetividade, crítica ao sujeito moderno e a construção de uma nova alteridade que eu junto com outros chamo de alteridade rebelde. Então acredito que faz parte do meu projeto de vida enquanto cidadão. Facilidades eu diria que eu particularmente não encontrei nenhuma, mas angústias algumas.
Primeiro que a gente está participando de um processo de competição, né? Um processo de competição com outras muitas pessoas e que algumas foram ficando pelo caminho. A parte do processo seletivo que mais me angustiou foi a prova escrita. Era um autor que eu não conhecia, Axel Honneth, e tive que ir aprender, assim, pegar a ideia do Axel Honneth junto com Hegel, porque ele faz uma releitura da filosofia do direito de Hegel. Assim, muito rapidamente eu tive que me adaptar a essa nova linguagem e a essa leitura do Axel Honneth. Quando você assume a responsabilidade de participar de um processo seletivo, parece que fica uma sobrecarga sobre você de ter que ser aprovado. Minha família não está sabendo do processo, inclusive que eu estou participando do processo, é algo que eu não disse para a família, mas acredito que vai ser algo muito positivo. Vou ser o primeiro da família a estar participando de um mestrado, a estar fazendo um mestrado. E isso, de alguma maneira, coroa todo um processo, porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz ou melhor, da vez que eu fiz o vestibular, eu passei na primeira fase e fui para a segunda, eu tinha feito cursinho. E eu lembro que quando cheguei em casa pela manhã, eu estava trabalhando, e na época eu trabalhava como garçom, e eu estava trabalhando e o resultado ia sair naquela madrugada que eu estava trabalhando. E eu fiquei ansiosíssimo e o resultado saiu. Quando o resultado saiu, que eu fiquei sabendo, que eu cheguei em casa pela manhã, assim que eu cheguei, minha mãe abriu a porta e eu disse: mãe, eu passei, mas preciso fazer a segunda fase. E no cursinho, você tinha uma semana ali de estudo para a segunda fase. Só que precisava ser pago, minha mãe estava sem dinheiro. Eu preciso fazer a segunda fase. Minha mãe disse: não se preocupe que eu vou providenciar o dinheiro para você estudar essa semana no cursinho. E a minha mãe pediu emprestado esse dinheiro e pagou para que eu pudesse estudar no cursinho. A conquista do mestrado em filosofia para a Universidade de Alagoas é uma conquista não só para a academia, como é uma conquista também para a sociedade. Esse ponto é fundamental. Nossos alunos em filosofia na Universidade Federal de Alagoas, quando concluíam a graduação, não tinham mais o que fazer. Ou iam para Pernambuco, basicamente, né? Financeiramente isso ficava inviável, porque nós sabemos, inclusive, que os alunos do curso de filosofia não são alunos abastados, não são alunos ricos, de famílias ricas, então ficava sempre à mercê do destino, basicamente. Então, quando nós conseguimos conquistar o mestrado em filosofia, isso é um ganho significativo, porque a partir de agora, a sociedade alagoana, a comunidade alagoana, passa a ter filósofos mais capacitados. E agora, isso é importante salientar que o curso de filosofia da Universidade Federal de Alagoas precisa ter consciência da sua responsabilidade. Precisa ter consciência de que tem que devolver para a sociedade intelectuais que pensem as dificuldades, os problemas sociais que o Estado de Alagoas tem. Essa é a responsabilidade, em contrapartida, é a responsabilidade que nós temos, mas que seria praticamente impossível se nós não tivéssemos o curso de filosofia. Ou seja, uma vez que nós temos o curso de mestrado em filosofia, nós podemos agora dizer para a sociedade que temos profissionais mais qualificados para pensar os problemas sociais que temos em Alagoas e dar soluções para eles. Isso é importante. Fui do grupo de participação direta na formulação, na concepção, na execução de todos os passos para a constituição do programa de pós-graduação em filosofia na UFAL. A gente começou com a organização primeiramente, né,
de 3 versões da especialização em filosofia contemporânea, e ao mesmo tempo trabalhando na melhoria tanto da graduação, ou seja, precisaríamos ter nota 3 para poder abrir a possibilidade de um mestrado, e também junto à CAPES, né, junto às instituições de fomento, e além disso também a melhoria da titulação dos professores. Então haviam poucos professores que eram doutores em filosofia, e para abrir o mestrado precisaria de doutores, e houve um incremento muito grande. Esse foi o grande marco dessa retomada. Em 2018, nós começamos a pensar efetivamente no mestrado. Então constituímos uma equipe, a equipe produziu uma proposta que foi apresentada junto à CAPES e que foi aprovada, foi muito bem avaliada, e no ano de 2019 começamos com a primeira turma. Em geral, o perfil do aluno do mestrado são egressos do curso de filosofia, boa parte deles, apesar de a gente ter recebido outras pessoas de outras áreas, né? Psicologia, direito, serviço social. Isso mostra também ou dinamiza mais na sociedade alagoana, porque a maioria deles atuam como professores, né? Principalmente nossos egressos, nesse incremento de qualidade crítica, né, para a sociedade alagoana. Esse ano também é importante dizer que nós estamos fazendo 70 anos do curso de filosofia, né? Então o mestrado é uma conquista muito importante nesse histórico, né, nessa trajetória da filosofia em Alagoas, né? A relevância social é essa, né? Ou seja, de contribuir com a qualidade da discussão filosófica, da pesquisa filosófica em Alagoas, que assim, durante todos esses 70 anos, só agora a gente conseguiu efetivamente traçar uma dimensão mais institucional, mais profissionalizada para a pesquisa. Então isso é muito importante, né? E socialmente essa relevância, né? Ou seja, de divulgar de modo mais aprofundado tanto os conhecimentos quanto a prática de pesquisa em filosofia em Alagoas. A gente vem por um trabalho coletivo, né, desenvolvido sobretudo nos últimos anos, não crescendo. A filosofia aqui em Alagoas se destaca dos últimos, vamos dizer assim, 10, 15 anos, por uma perspectiva de ganhar força institucional, se apresentar mais à sociedade, se apresentar mais à universidade. Então isso tanto na graduação, com os vários eventos, com atividades, presença da filosofia na extensão, na pesquisa pela pós e também na pesquisa da graduação, e no próprio ensino, né, que é a função básica. Então,